Olha aí, tudo bom, galera? Deixa eu dar um off aqui. Dar uma boa noite para todo mundo, tudo bom? Então, hoje é a última aula de sombreamento e eu tenho que dar um rumo para isso aqui, né? A nossa sequência de aulas terminou hoje, vai ser a última aula de sombreamento, pelo menos nessa abordagem inicial, que foi uma abordagem introdutória. Depois eu falei um pouco dos tipos de sombreamento, alto contraste, tons contínuos. Boa noite, Lenise! E hoje eu vou falar de superfície e forma, tá certo? Ocorre o seguinte, depois, semana que vem tem mais, só que não vai ser sombreamento. Então eu vou botar aqui, como eu disse, vocês já viram isso já tem algum tempo, eu estou nesse sistema novo de webinário e... Boa noite, Nancy. Nancy, diretamente do aeroporto. Que beleza, hein? Fugiu do furacão, hein, Nancy? Muito bem. Então é o seguinte, eu vou botar uma pesquisa aqui para vocês poderem votar qual é o tema que vocês vão... Vamos ver se vai dar certo. É um sistema novo esse sistema aqui que eu estou fazendo. Eu vou começar a pesquisa. Tomara que dê certo, tá? Não sei se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou botar display result. Tem umas perguntas aqui que faz para mim que eu tenho que... Vocês não veem o que eu estou fazendo aqui, né? Mas é uma pesquisa que eu acho que é interessante, que são, como vocês sabem, eu fiz essas perguntas para a lista que eu tenho de alunos, de pessoas que me seguem, que é uma lista razoavelmente grande, são mais de 5.000 pessoas. E eu pensei 10 perguntas dessa lista e pensei essas 10 perguntas, que eu acho que são perguntas interessantes, podem ser, enfim, se vocês tiverem outra ideia também, coloquem no chat, não tem problema, tá bom? Mas eu vou publicar aqui a pesquisa. Vamos lá. Digam para mim aí se vocês estão vendo aí essa pergunta que eu fiz aí no chat. Boa noite, Viviane. Tem esse acesso aí às pesquisas. Então, deem uma olhada, por favor, para mim. Confiram aí, enquanto eu boto aqui outra vez a tela. Está aparecendo aí. Deem uma lida, vejam o que vocês acham, votem, tá bom? Deixa eu já botar aqui a minha telinha. Está no ar a pesquisa. É isso aí. Estou conferindo aqui no meu... Você escolhe o que você quer. Tem vários tipos. Por exemplo, técnicas. Tem várias técnicas aqui. Grafite, tinta acrílica, tinta óleo, lápis de cor, guache, aquarela, nanquim. Foram algumas que eu coloquei. Se tiverem alguma específica que vocês gostariam de que eu ensinasse, eu posso ensinar também. Incluir nisso aí. E a gente faz uma mega sequência, eu falando sobre as técnicas, e talvez cada técnica dessa precise mais do que uma aula, tá? Não vou em uma aula ensinar grafite, pronto, acabou, não. Provavelmente eu vou ter que mostrar alguns detalhes, algumas sutilezas. Ou desenhando um personagem. Que personagem? Como é que faz a concepção do personagem, essas coisas todas? Desenhando um retrato. Que retrato é esse? Né? Qual o estilo? Né? Que maneira você pode... fazer esse retrato, ou técnicas de estudo, como é que eu estudo um assunto, né? Eu adoro desenho figurativo, mas eu queria experimentar desenho abstrato. A Nancy, por exemplo, estava indo por esse caminho, né? E não só a Nancy, muitos artistas fizeram esse caminho, né?
porque é uma liberdade incrível fazer esse desenho abstrato. É preciso dom para desenhar e pintar. Posso falar sobre dom, aí vai ser uma aula mais rápida, talvez de uma aula apenas. Eu vou abordar essa questão do dom, do trabalho, como é que funciona isso, se existe dom, enfim, o que é o dom, né? Essa coisa tão quase mística, né? Como eu aprendo a desenhar e pintar, por exemplo. É uma outra abordagem também que a gente pode falar. Como fazer com perfeição figuras humanas. Né? Isso é interessante. E também perguntar o que é perfeição. Né? É uma pergunta, perfeição é o que Michelangelo fazia? Ou é o que Picasso fazia? Ou ambas? Né? Mesma coisa, figuras de animais. Né? Ou como eu desenho uma paisagem. Tá? Então a gente tem algumas perguntas, se quiserem acrescentar outras perguntas, podem acrescentar, não tem nada que impeça isso. Mas eu não quero que escreva no chat, não, eu quero que vote, tá bom? Vote no... Deixa eu fazer aqui uma... Ok. Legal. Ana Cecília, que isso, não tem pedir desculpas não. Acontecem, atrasos acontecem. Maravilha. Tem gente que prefere acrílica, tem gente que prefere as técnicas, né? Olha, as técnicas estão dando um banho por enquanto, viu? Técnicas de estudo também estão indo bem. Desenhando personagens, desenhando retrato, como aprendo a desenhar e pintar. Bom, vamos seguindo. Né? Ainda não vou finalizar a pesquisa, eu vou terminar essa pesquisa só lá na frente, ok? Enquanto isso, eu aproveito para... Deixa eu ver aqui, onde é que eu estou? É muita tela aberta, é um negócio impressionante. É pesquisa para lá. Tá certíssimo, então. Bom, eu vou começar então a minha apresentação, mais uma vez pedindo desculpas. Eu estou gripado, enfim, a voz está ruim, eu estou com muito muco, né? Então pode ser que não seja aquela aula perfeita em termos de emissão vocal, mas eu vou me dedicar ao máximo para que a nossa aula seja boa. Vamos direto, então, ao que interessa. A aula já passou do horário, já passou 10 minutos do horário planejado, não acontece. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Bom, vejamos o que foi ensinado de sombreamento até aqui. Esse era o tema que me foi, vamos dizer assim, solicitado por todos que estavam em uma aula, na aula final de perspectiva, com 4, 5 pontos de fuga. Já tem um mês isso. E a gente foi preparando tudo que a gente podia falar sobre sombreamento. Fiz uma introdução, abordei bastante alguns temas, como por exemplo esses aqui, nos elementos do sombreamento: fonte de luz, contraste, volume, profundidade, textura, material e padrão gráfico. Né? Depois, os modos de representação do sombreamento: alto contraste, né? Por pontos, por traços, por linhas, tá? Por área também. Ou seja, são maneiras de representar uma sombra, né? Seja ela uma sombra suave, uma sombra forte. No alto contraste ela é contrastada, então é um corte mesmo, né? E tons contínuos, a gente já viu que tons contínuos é um pouco diferente quando funciona de outro jeito. A gente fez tanto em tons contínuos cores, mas também entendeu que as misturas se dão de várias maneiras. Você pode ter uma cor só e ter uma variação incrível de cores.
né? Um degradês, né? E por que se chama tons contínuos. Foi tudo explicado isso. Aliás, essa aula vai sair do ar hoje, a aula de tons contínuos. Quem quiser assistir, pode assistir hoje, depois da aula aqui, pode seguir estudando. E uma coisa importante, façam os exercícios que eu realizo aqui. Então, se eu faço um degradê na tinta lá, tenta fazer esse degradê, no caso do exemplo de tons contínuos. Se eu faço um hibridismo, uma mistura de dois tipos de pigmentos para fazer um sombreamento, por exemplo, não, ou mesmo exercício puro e simples de passagem, aquele do azul para o vermelho, híbrido com diluição também do pigmento, faça também esse exercício. Vocês têm que entender que tudo que está sendo feito aqui, para você aprender, é desejável que você tente reproduzir, né? Claro, tem gente que já faz isso, e aí não tem problema, não tem nada que... Não há um desafio, não há uma necessidade. Mas se você não faz, sugiro que faça. Superfícies e formas é o assunto de hoje. Eu vou abordar superfícies planas e curvas, no sombreamento em superfície, e vou abordar o sombreamento em formas. Vejam que as formas planas de duas dimensões e curvas de duas dimensões, ou seja, planas seriam formas... Na verdade, quando eu chamo de planas, serão retas, não? Serão na bidimensão, tá? Curvas seriam círculos e planas, na verdade, retas, né? Seriam, por exemplo, um hexágono, né? Talvez até o termo planas não esteja muito adequado aqui. Enfim, são formas bidimensionais. Essas formas, elas estão implícitas nas formas tridimensionais. Então, eu não fiquei dando muita ênfase nisso, porque senão a nossa aula ia ficar mega longa, e já está inserido no contexto das formas 3D, tridimensionais, já estão inseridas essas formas bidimensionais, 2D. Então, não há muita necessidade. As formas orgânicas, elas... na superfície curva, vocês vão entender o que é uma forma orgânica. Então, ela está já contemplada, tá? Vamos seguir, porque tem muita coisa para ver. Superfície curva, tá? O que é uma superfície curva? A gente vai ver que é uma área que tem a sensação de curvatura, né? Então, é importante dizer o seguinte: isso aí foram vídeos que eu produzi. Esses vídeos existem, né? Mas são muito pesados, então eu não coloco eles aqui. O sistema de transmissão não permite que eu faça isso ainda. Então eu capturo frames dos vídeos. Então eu já começo definindo a curvatura por linhas que possuem essa bitola, vamos dizer assim, né? Como se fosse que tivesse uma bitola. Nessa bitola que é como se fosse um tobogã, para dar um exemplo, né? A ideia do tobogã. Na verdade, a gente está sempre fazendo o desenho num plano bidimensional. É altura vezes largura, não tem segredo, é sempre um papel, né? Mas vejam que eu criando essa curva, essa ondulação aqui e essa outra aqui em paralelo, eu já começo a definir nessa composição aqui até, eu diria, um movimento ondulatório, curvilíneo. E aí eu começo a sombrear. É o sombreamento que interessa aqui. É por ele que a gente vai definir esse movimento. Ah, mas o que é isso aí? É realmente um tobogã? É qualquer coisa. Pode ser um pedaço de uma fita, por exemplo. Pode ser um pano. Pode ser muitas coisas. Olha aqui. Eu começo bem de leve a fazer um sombreamento. Ah, por que aqui e não aqui? Porque eu estou pensando no seguinte: a minha luz, de maneira geral, eu estou pensando sempre dessa forma. Vem da parte superior esquerda, onde está marcado ali com a bolinha vermelha. Estão vendo? Então, se a luz está vindo da parte superior esquerda para cá, aqui deverá ter mais luz do que aqui. Então, eu começo a sombrear onde eu pressuponho que haverá sombra. É apenas isso.
Faço o mesmo aqui, tá vendo? Só essa pequena indicação de sombreamento, eu nem comecei, eu mal comecei aí, tá? Já nos dá essa sensação de ondulação, né? De curva. E aí eu vou reforçando. Agora, esse reforço, é importantíssimo a gente pensar nisso. Esse reforço é um reforço que tem que ser feito aos poucos, parte a parte e no todo. Você vai numa parte, você reforça um pouco. Você vai para outra parte, reforça um pouco. Você já sabe que o desenho é esse tobogã aí, esse pano aí, sei lá. Essa forma curvada. Você põe mais densidade de grafite, então, embaixo, e vai aos poucos criando isso. Olha aqui, ó. Mais um pouquinho. Homogeneizei. Tá vendo como é que ele estava mais... Eu aponto para a tela como se vocês estivessem vendo. Ele estava mais duro aqui. Agora, nessa próxima, eu já criei um degradê aqui, percebe? Já até aqui tem um pouquinho de grafite, nessa parte aqui, ó. Mas ele está reforçado mais aqui. Deixa eu olhar, lembrei de uma coisa, eu tenho que desligar o celular. Se o celular tocar aqui vai ser uma coisa chata, né? O professor tem que lembrar dessas coisas. Vocês se tocarem aí, não tem problema, mas aqui eu tô com um remédio para me avisar que daqui a pouco deve tocar, né? Mas eu já tomei o remédio. E assim eu vou aos poucos dando mais densidade de grafite na área que está correspondente à sombra, já que a luz vem da parte superior esquerda, como está indicado aqui agora, tá vendo? Faço o mesmo na outra ondulação, porque aí eu já estou entendendo que isso aqui, ó, tá vendo? Olha só como isso aí já cria essa sensação de curvatura. Nós temos um papel, uma folha canson. Aliás, é importante frisar. Vocês estão vendo que tem ranhuras aqui no canson, estão vendo? Esse lado do canson é o lado liso do canson. Para quem não sabe, o papel canson tem dois lados diferentes. Um liso e um mais texturizado. Esse tem textura, como vocês estão vendo aqui no desenho. O grafite se deposita na parte superior da textura, onde tem um buraquinho, ele não se deposita. Isso dá essa granulado, que eu acho bonito, e foi por esse motivo que eu preferia não usar esfuminho. Eu não achei que seria interessante eu cobrir tudo aqui. Eu queria dar essa textura do papel canson, tá? Ó, como ficou mais reforçado. Isso, aproveito para dizer aqui nessa quarta aula, eu acho que eu falei já nas outras aulas, mas se eu não falei, eu falo aqui. Isso é uma coisa muito importante que se perceba. A gente não pode ter medo de sombrear. Ah, mas se eu escurecer muito? Se você escurecer muito, você pode realmente estragar. Mas você tem que escurecer muito no lugar certo. Qual é o lugar certo que a gente tem que escurecer? É o lugar onde você não quer que tenha luz. Se a luz está vindo daqui, se isso aqui é um tobogã, ou é um pedaço de tecido que está ondulando, na parte que desce, que a luz está vindo do outro lado, não tem luz, tem sombra. Então você pode caprichar. Olha aqui, ó, na outra, olha aqui. Reforcei mesmo. E ficou muito forçado aqui. Tá? Pô, mas é aí agora. Acontece que tem o seguinte, eu vou acertar ainda aí, com certeza. Eu não sei de cor os passos, mas eu tenho quase certeza que eu vou consertar isso aí. Esse excesso de grafite ficou aí. Mas eu quero dizer uma coisa. Na natureza, ao contrário do que a gente pensa, existem manchas, sim. Você pode olhar aqui, ó, olha a minha mão. Eu estou pegando a minha mão, que não é nenhum desenho, é apenas uma imagem congelada do vídeo. Olha só essa mancha aqui. Você desenharia essa mancha aqui desse jeito? Contrastada aqui? Talvez não. E aí não ficaria tão próximo do real, se você quisesse fazer uma coisa realista. Às vezes você nem quer fazer uma coisa realista, se solta e faz bem solto, bem contrastado, e você cria uma sensação de realismo. Então, às vezes, a natureza, o real, ele não é tão perfeitinho
não tem essas passagens tão bem feitas, tá? Só para dar esse toque. Olha aqui, ó. Dei uma compensada aqui. Tava mais... Olha aqui, vamos ver como é que tava, ó. Aqui nem tanto, foi mais um efeito de luz mesmo aqui. Aqui sim, aqui eu acertei um pouco, né? Nessa partezinha aqui, ó, eu dei uma acertadinha. Agora é importante, para fazer essa sensação pela sombra, pura e simplesmente, eu peguei a minha borracha e apaguei essa linha com muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Apaguei aqui, ó, apagadinha. Virei o papel, tá vendo? Ele estava de um jeito, ficou do outro. E fiz a mesma coisa, apaguei a linha com muito cuidado. É isso aí. E aí, de repente, a gente tem esse movimento feito somente por sombreamento. É um movimento, é um abaulado, é uma dinâmica. Está criada aí uma superfície curva. E que eu posso dizer que é uma superfície orgânica, né? Eu não desenhei uma superfície orgânica no sentido estrito da... Isso é orgânico, tá? Um pano é um elemento mole, maleável, e tem uma organicidade, vamos dizer assim. Tem sombras distribuídas de uma maneira não óbvia e não geométrica, tá? Isso é o que se chamaria de orgânico. Eu uso esse exemplo para contemplar também a parte de sombra em áreas orgânicas. Eu poderia desenhar uma batata, por exemplo, seria orgânico. Poderia desenhar uma forma qualquer que não fosse nada, seria orgânico também. Mas isso aí contempla também, ok? Alguma dúvida? Vamos ver se o pessoal está... Olá, vamos ver quem mais chegou aí. Na verdade, eu quero aprender a desenhar por conta das histórias que eu crio. Opa, vamos ver vamos bater um papo aqui, peraí, vamos ver com calma. Acredito que se eu puder desenhar meus personagens, poderia visualizar elas melhor. Elas, as histórias, né? Legal, João. Muito bom. Ana Cecília, acredito que se eu puder... Tá. Perdão pelos erros, não tem problema. Pelo amor de Deus. Quisera todos pedissem perdão por seus erros, João. Imagina que eu erro aqui com português falando. A fala ao vivo assim, às vezes tem 1000 erros e não tem problema não, a gente erra mesmo, é normal, o erro faz parte. Iraê, boa noite. Maitê, tudo bom, Maitê? Ronaldo, aulas de materiais de desenho. Entendi. Existem vários tipos de canção. Olha a Maitê fazendo uma pergunta aí. Sim, Maitê. Existem sim vários tipos de canção. De gramaturas, de tipos de papel. Na verdade, canção é uma marca de papel francesa, né? Existem várias linhas de papel lá da canção, tá? Canção mitentes, que é um papel fabuloso. Existe sim. Eu posso falar também de papel, tá? Em outro item que eu poderia falar, né? Mas, enfim, eu vou falar, porque conforme eu já anunciei, eu pretendo responder as 200 perguntas que me foram feitas. É muita pergunta, gente. E cada pergunta dessa vai ser uma aula. Ponto. Simples assim. Eu tô tocando para frente, isso é o que importa. Então tá bom. Até aí tudo bem, gente? Até aí, essa parte aí da superfície curva, tudo bem? Bebendo muita água, minha garganta tá... Qual a gramatura melhor para desenhar? Ó,
a questão da gramatura, por exemplo, para eu desenhar isso aí que eu desenhei, essa gramatura estava boa. Eu não me recordo agora qual era a gramatura desse papel. Existem várias gramaturas. Basicamente tem... Deixa eu dar uma conferida aqui. Só um instante, que eu confiro para vocês isso num instante. Isso é bem simples. A gramatura, papel canson, eu... Vamos ver aqui, ó. Pá, pá, pá. Papel canson. Eu posso passar para vocês depois uns links sensacionais, muito bons para vocês, de algumas lojas muito boas, muito boas, muito boas. Ó, o canson tem aquarela, tem canson de... Nossa, com gramaturas altíssimas, 300 gramas, por exemplo, né? O canson tem... mas esse não era de 300 não, tá? Eu tô vendo destaque aqui, então fiquei meio... Vamos ver esse aqui. Só um momento que eu vou responder essa pergunta rapidamente, já vou. Esse era bem... É um canson bem levinho esse aí, tá? Que eu usei. Tem canson 224 gramas, 200 gramas, que é bom também. É um bom canson, tá? Canson reciclado, tem vários tipos. Não é nenhum desses, esse aí é um bem simplinho mesmo. Eu acho que não tem nem 120 gramas esse papel aí, tá? Eu poderia pegar lá, meu. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Já vou mostrar para vocês. Calminha, calminha, calminha. É que estão aparecendo aqui os blocos maiores. Os blocos maiores, eles são em geral, mais com gramaturas mais pesadas, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu vejo isso com calma e dou para vocês as referências, tá? Desse papel aí. Mas é uma gramatura barata, uma gramatura menor significa o papel mais fininho. Basicamente, esse é o conceito, ok? Tudo bem? Beleza? Olha, gente, está ganhando realmente as técnicas. Todo mundo já votou. Técnicas de grafite, acrílica, tinta, óleo, lápis de cor, guache, aquarela. Vou pintar muito, isso é ótimo. Vamos em frente, vamos tocar para frente da nossa aula, vamos lá. Então tá. Superfície plana. Veja, superfície plana. Eu fiz a marcação, ó, e desenhei essa escadinha aqui. Você vê que a linha, ela é mágica, né? A linha, ela cria uma ilusão de ótica. E a gente olha para linhas cujas linhas retas, né? São linhas a princípio retas, né? Que organizadas de determinada maneira, segundo determinada organização em eixos. Tem um eixo vertical, que é o eixo esse aqui, ó, vertical. Tem um eixo diagonal, que é esse aqui, e outro eixo diagonal, que é esse aqui. Basicamente é isso aí. Você estrutura desse jeito, faz uma organização, e de repente você sente que tem uma tridimensionalidade que a linha te proporciona. A linha aí é uma guia para a gente, nada mais, nada menos do que isso. Opa, foi demais, gente. É isso mesmo? Então é isso. Ó, eu chapei aqui essas áreas aqui, ó. Só de fazer isso já tem sombra, tá? Isso aí já é uma sombra, tá? Mas aí nós sabemos já que é uma sombra que lembra muito aquela coisa do alto contraste, ainda que não seja, porque você percebe claramente que aqui tem áreas mais escuras, áreas mais claras, foi feito a lápis rapidamente. Olha lá, essa área escura, uma área clara, tá vendo aqui, ó? Escurinho e clarinho. E a gente vai ver as nuances agora. Olha aqui, começa a escurecer outra vez, outra demão. Aí, com o lápis já quase na vertical, vocês vão ver na técnica do grafite que dá para você trabalhar
E uma coisa importante que não tinha aparecido até então, essa folha de papel, tá vendo? É um apoio que a gente usa. Claro que eu não saio esfregando em cima do que já está desenhado. Tem que ter muito cuidado. É um apoio que a gente usa para poder sobrepor, apoiar mais proximamente da área de desenho, mesmo tendo um desenho embaixo. Com isso, a tua pele, né, é muito gordurosa. Olha aqui, a cobertura já bastante melhor. Olha a diferença dessa que está aqui embaixo para essa. Olha aqui, ó. E aqui eu já começo a puxar a sombrinha. Por quê? A luz está vindo da parte superior esquerda. Então a luz vem aqui, ó, se projeta aqui, mas aqui não, e aqui não, é um degradezinho. Há uma incidência de luz, né, dependendo da luz. Normalmente essa luz ela é a luz que bate naturalmente, perdão, ela não bate tão dura e reta. Ela pode bater dependendo da potência da luz. Uma luz de sombra normal de sol, a não ser quando já está chegando perto do sol a pino, que o sol a pino é o sol mais forte, ela não marca tanto. Quando a luz é uma luz mais em diagonal, ela ela tem esse degradê, né, que é o degradê que eu estou fazendo aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Mais escuro aqui, próximo, quase da mesma cor, até eu diria que da mesma cor da parte que sobe, né? E aqui eu prossigo fazendo esse mesmo procedimento. Escureço aqui e vou clareando. Isso aí eu vou mostrar quando eu fizer a aula de grafite, caso ganhe técnicas, né? Eu vou explicar como é que eu pego no lápis, como é que eu uso o lápis, as maneiras possíveis de se usar o lápis, tá? Olha aqui, vou voltar. Olha para o meio desse degrau aqui, ó, como ele se modifica. Olha só. Antes, depois. Antes, depois. Aliás, podem olhar para esse degrau e o degrau de baixo também, a parte onde eu estou trabalhando agora, ali, ó. Antes, depois. Veja, é um trabalho que você demora algum tempo. Fazer essa escadinha aí eu demorei uns 30, 40 minutos. Não até aí, até o final. Olha aí. Trabalhando. Aí fica uma área mais escurinha aqui. Aí você vai trabalhar aquilo ali. Eu espero que eu tenha trabalhado. Estou falando aqui. Mas a gente vai observando. Inclusive, esses desenhos não foram desenhos que eu fiz para uma ilustração, se eu fosse fazer uma ilustração disso aí, eu estaria até hoje trabalhando neles. Tá? Eu fiz isso aí tudo nessa semana. Fiz com calma, cada desenho dura aí 40 minutos, em média. Né? Os vídeos podem conferir isso. Eu tenho esses vídeos, estou editando, estou preparando até. Mas, se eu fosse fazer uma ilustração, demoraria bem mais, com certeza. Ficaria observando. Inclusive, o tempo é o teu aliado. Ele não é contra você, o tempo é a teu favor. O que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai desenhar, você vai deixar aquilo ali, vai dormir, vai fazer outra coisa, no dia seguinte toma café, tudo no seu tempo. Aí você volta. E aí você vê coisas que você não estava vendo, porque você estava muito dentro. Olha aqui, ó. Trabalhando aqui, ó. Os detalhes. Não, cada detalhe aqui também, sombreamento, porque aqui tem outro degrau aqui que a gente não está vendo aqui. Então, a ideia do sombreamento contínuo. Olha aqui, ó. Antes, depois. Olha aqui. Veja o que eu estou fazendo aqui, ó. Nessa borda aqui. Olha só, eu estou reforçando essa borda com uma linha. Mas a linha está disfarçada ali, porque ela está bem próximo dessa tonalidade aqui, ó. Está bem próxima dessa tonalidade escura aqui, ó. Olha aqui, ó. Antes, ó, sem a linha aqui, e agora, depois, com a linha. E eu acerto. Bom, aí eu vou tirar essas linhas que estão aparentes. Essas aqui, ó. Aqui já não está aparecendo tanto, mas aqui tá. Aqui ele aparece bem. E eu tiro, apago, literalmente apago.
e limpo com pincel, que eu não mostrei na outra vez aqui, mas tem que limpar com pincel, tá? A gente usa na curva, eu não mostrei, mas é um pincelzinho que se dá uma... E mesmo assim tem que tomar muito cuidado, porque o grafite é como se fosse uma tinta seca. Eu já falei isso, por isso que os fuminhos funcionam, inclusive pincel funciona. Você usando pincel, você pode pincelar o grafite, tá? Olha eu girando. Aliás, eu deixei essa tela aí, eu vou beber um gole d'água agora rapidinho. Deixei essa tela aí porque eu achei essa tela linda. Você vê que é interessante, uma composição absolutamente aleatória, um frame de um vídeo, né? Eu queria mostrar que eu virei, eu queria dizer isso, que eu estava virando o papel. Só que ficou tão bonito quando eu pausei, falei, vou botar para mostrar para o pessoal como é bonito. Qualquer coisa, inclusive aleatória, pode... Qualquer coisa não, algumas coisas aleatórias podem ficar lindas, né? E do outro lado da escada eu apago também, do mesmo jeito. Tiro, dou uma pinceladinha com muito cuidado e volto aqui a minha escada finalizada sem linhas. Você vê que aquele pitoco que estava aqui, ó, eu completei, lembra que eu falei que tinha um pretinho aqui, ó, ele estava aqui, ó, ele aqui, ó, pontinha da seta, só que tá. Isso tudo tem que ser com o tempo. Eu posso achar aqui defeitos, quer ver? Olha aqui, ó, tá vendo essa bolotinha aqui, tá aqui, ó, aqui, ó, essa aqui, ó, na ponta da seta, eu acertaria aquilo ali, se fosse fazer uma ilustração. Tá vendo esse tracinho aqui? Eu acertaria. Ou botaria outros para criar uma textura. Tem muitas soluções aqui na própria superfície curva. Olha aqui, ó. Tem umas áreas também curvas que poderia ser. Olha essa bolinha aqui preta aqui, ó. Tudo tem que ser trabalhando, tá? Vamos lá. Formas 3D, cone. Marquei o cone, ok? Tudo na mão, tudo tranquilo. Comecei a sombrear o cone, sempre planejando que a luz está vindo daqui, parte superior, esquerda. Olha como a luz muda, né? Filmagem é fogo, né? Se eu não estou num estúdio, mas aí não dá para fazer no estúdio, mas a filmagem fica legal, dá para ver bem, mas a oscilação, quando está vendo o filme é tranquilo, mas quando você vê a imagem, frame para o outro, olha só como muda. Você vê que pegando na parte, independente da temperatura que está colocada aqui de luz, que mudou a cor do branco, você vê que aqui essa mancha está bem clarinho, eu estava fazendo detalhezinhos aqui de leve, sempre de leve, era como eu pego no lápis, bem de leve. E eu vou escurecendo, escureci tudo de um lado praticamente, e reforcei mais ainda aqui. Por que aqui parece que está claro? Parece que eu apaguei aqui do lado. Não, não apaguei não, o que acontece é o seguinte, na verdade isso aqui ficou quase homogêneo, e aí eu reforcei aqui no meio, ó. Eu fiz ficar mais escuro aqui no meio, então deu a impressão que isso aqui estava mais claro. Olha aqui, ó. E assim eu fui reforçando homogeneamente, sem medo do contraste. O contraste, ele é amigo da gente, a gente tem que se dar muito bem com ele. É que nem quando você vai no restaurante, você conversa com o garçom, seja amigo do garçom, o contraste é seu amigo, né? E aqui eu começo a trabalhar já a parte a base, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu vou confessar a vocês uma coisa, isso é um estudo, uma brincadeira, entre aspas, né? Porque é um exemplo que eu estou fazendo, na verdade, não é uma brincadeira, é uma brincadeira porque desenhar é divertido, mas eu fui desenhando esse estudo, essas formas, e eu confesso a vocês que eu fiz um trabalho na base que talvez, eu não sei se eu fizesse outra vez isso, tá? Eu vou mostrar até o fim tudo, mas eu acho que às vezes uma sutileza assim muito mais legal. Olha só, isso aqui para mim já me bastava. Mas vamos em frente, eu vou mostrar tudo. Olha aqui, ó. Marco a mancha.
Percebe que a ponta daqui, ó, para cá, ó, olha só, ou seja, a luz está aqui, ó. Tá vendo? A luz está aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, daqui para cá. E aí eu cubro como se fosse uma base aqui embaixo, entendeu? E água, senão não vai dar. Trabalho a homogeneidade da base e sem medo de ser feliz, eu boto escurecimento aqui, bastante grafite mesmo, de verdade. Olha aí. Viro, apago a linha. Tá aí, ó. Sem medo. E vou completando aqui detalhadamente. Esse frame não ficou muito bom, ficou meio fora de foco. Trabalha aqui essa manchinha clara, muito clara, porque é a luz batendo, mas a mesma luz batendo pode-se ter uma, dependendo da condição de iluminação do que você está desenhando, você pode ter uma sutil pigmentação ali. E assim ficou, tá? Não acho que seja ruim, não. Acho que ele tem uns elementos até bem realistas, até eu diria, de uma volumetria, uma materialidade bastante acentuada, principalmente no objeto, tá? Eu diria. Aqui na sombra um pouco também. Eu não me preocupei em fazer uma coisa hiperrealista, absolutamente longe disso. Não era a minha intenção, mas ele está bastante interessante, eu acho. Né? Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver aqui. Luzia, boa noite, Luzia. Legal essa escada. Legal. Essa bola tinha um acúmulo de massa. É isso aí, né? É como se fosse um acúmulo. Na verdade, a bola cheia que eu me referia é a da escadinha, né? Que estava na escada. Ela é um acúmulo, na verdade, de grafite dentro do buraquinho do papel. Fica cheio de grafite. Aí quando acontece isso, você tem que ter muito cuidado. Né? Isso faz parte da textura. A textura é um universo quase que aleatório, que você tem que saber lidar com essa aleatoriedade. Tá? Então tá aí o nosso cone. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Vamos ver. Minha água já acabou aqui. Hoje eu estou bebendo água demais. Que se eu não beber água, falando desse jeito, a médica ficou chocada com a crise de tosse que eu tive. Não é mole, não. Então vamos em frente, né? Tudo bem aí? Até aqui tudo bem? Perdão. Vamos lá. Se eu entrar numa tosse aqui, eu vou pausar aqui temporariamente o áudio e o vídeo, para vocês não ficarem assistindo uma cena dantesca, né? Vamos lá. Formas 3D. Cilindro. Marquei meu cilindro. Cilindro, para quem não sabe, é essa forma aí, né? É um círculo com altura, né? Basicamente é isso, como se fosse uma caneca, né? Marquei aí o cilindro. São todos... Eu considerei que todas as formas fossem opacas, ok? Marcação inicial da mancha. Veja, vocês vão perceber uma coisa interessante. Eu começo a marcar aí, ó, faço essa marcaçãozinha aí escura. Eu estou estudando um pouco. Claro que eu já fiz isso N vezes, mas como eu não faço isso sempre, eu não desenho um cilindro sempre, toda vez que você vai retomar, você reestuda. Né? E o reestudo nada mais é do que você pegar no lápis e refazer o caminho do que você já fez um dia. E é um pouco lógico, é claro, se a luz está vindo de cá, de trás, na parte superior esquerda, é óbvio que aqui é a área da sombra.
tá? Mas veja, eu não sei se a sombra vai vir até aqui, se ela vai vir até aqui, se aqui vai ter um pouco de luz. Eu não sei esses detalhes a princípio. Eu intuo que vai ter uma sombra até aqui, com um degradê que vai vir. E aqui também imagino que vai ter uma sombra. E aqui vai ter um pouco mais claro, mas eu não sei quanto. Né? Então eu vou tateando, como se eu tateasse. Vocês vão ver que eu poderia ter feito isso tudo bem mais rápido. Olha só. Fiz a massa toda. Fiz outra massa aqui. Preenchi bastante, com bastante grafite. E fui puxando. Ou seja, de levinho, sentindo até onde vai. Até essa materialidade se configurar. Até esse volume, opa, agora senti. Até aí ainda não estava tão bem. Aqui embaixo dava, mas aqui ainda não está bem visível isso. Aqui eu começo a sentir, opa, aí sim. Aqui está mais. Temos um volume. Aqui nós temos um volume. E assim eu fui configurando, tá vendo? Puxei para cá e mais um pouquinho. Comecei a trabalhar a parte do topo, certo? Vocês percebam que não só o topo também, né? A própria mancha essa mancha aqui da sombra, ela também aumenta um pouco. Olha em volta dela aqui agora, ó. Tá vendo? Ó, antes, depois. E o topo sendo trabalhado. Vídeos de 30, 40 minutos. Trabalhando o topo também, usando a folha de papel de base. Trabalhando aqui, ó, tô dando um outro reforço pro topo. O topo já estava vamos dizer assim, preenchido de grafite, eu dei um outro reforço. Olha aí, acabamento nas bordas, dando aquela... Esse cilindro, ele é de qualquer material, não tem uma... Eu não dei caracterização de material. Ele pode ser de qualquer material, de gesso, de madeira, o que for. Fazendo a base agora. Mais base, eu vi que tinha uma pergunta do tamanho da sombra. E da Maitê, né? Se eu não me engano, era a Maitê que fez a pergunta, né? Maitê é o seguinte: a sombra não precisa ser o tamanho do objeto. Aí ela, coincidentemente, aparenta a do cone, né? Tá bem parecida, né? Mas ela tá projetada, essa ponta vem para cá, mas se fosse um sol a pino, meio-dia, a sombra ia ser aqui, ó. Só aqui embaixo um pouquinho. Isso é interessante. Aliás, você está me dando uma ideia para uma aula extra de sombreamento, que seria a aula 12. Eu fazer o mesmo objeto de vários ângulos. Eu acho até que seria interessante para complementar isso aqui. Você está me dando uma ideia boa. Eu não sei se vocês vão topar. Antes da gente começar essa sequência de aulas de técnicas, a gente fazer essa aula 12, para responder essa pergunta, que é uma pergunta sobre sombra, né? Sombreamento, né? O que vocês acham disso? Rapidinho, pausa tudo para responder isso. Topam fazer mais uma? Trabalhar sobre o sombreamento ainda? Isso, a posição da luz que determina o tamanho da sombra. Exatamente, Luzia. Exatamente. Mas eu posso trabalhar isso. Topam que eu faça isso? Pode ser? Tudo bem? Vamos fazer a próxima aula para finalizar isso da sombra. Luzia topa, Maitê topa. Quem mais? Vamos lá, galera. Responde aí, Zélia. Beleza? Finalizar isso aí bonito, né? Eu tava já amarradão também na coisa de fazer as técnicas, mas ótimo. O mesmo objeto, com uma sombra aqui, uma sombra lá longe, uma sombra em cima, de topo. A gente padroniza isso. A gente entende, padroniza não, a gente considera as possibilidades dentro enfim, das distâncias e dos ângulos, né?
Só para a gente estudar até o fim isso aí. Beleza? Ótimo. Todos toparam, depois a gente vai seguir então. A pesquisa está valendo ainda. A pesquisa vai ser então para a aula 13. A aula 12 vai ser essa próxima. Sobre sombreamento. O sombreamento vai ficar, eu acho, bem representado, né? Posições dos objetos e da fonte de luz. Perfeito, Ronaldo. E, de acordo com o objeto, como é que a sombra se comporta, como é que você projeta a sombra do objeto, né? Deixa eu continuar aqui, vamos lá. Aproveitar que a minha garganta tá boa. Ó, aqui nós temos o nosso cilindro projetado, a sombra projetada. Completei o fundo com a base, ó, e comecei já a trabalhar esse contato do objeto com a base. Veja, ainda temos essa questão para a próxima aula, que é a seguinte: aqui a gente está com a base reta. E se a base for ondulada? Como é que a sombra se projeta? Né? Se a base for texturizada, for uma base com buracos, como é que a sombra se projeta nesse buraco? Se a base fosse uma base curva, como é que a sombra ia se projetar ali? São muitos detalhezinhos que a gente olha e a ideia vem vindo. A sugestão da Maite é muito boa. Trabalhando aqui mais um pouco, a textura na base, trabalhando mais a sombra. Vejam, isso aí durou cerca de 40 minutos, somente o cilindro. 30, 40 minutos. Olha que legal. Contraste, amigo. Contraste é nosso amigo. A gente tem sempre que estar ligado nisso, sem medo. Faça contraste. Se você não faz contraste, fica meia boca o seu desenho. Ah, mas eu quero um desenho bem sutil. Aí outra coisa, tudo bem. Mas muita gente não faz o contraste por temer. Por quê? Porque não botou a mão na massa. Na verdade, a gente tem que chegar e fazer isso aí. Sugiro a todos, façam o mesmo desenho que eu estou mostrando aí. Exatamente esse desenho. Não precisa ser melhor, nem maior, nem... Pega um papel canson, pega um lápis 6B, faz ponta bem pontudinho. Na aula de técnica de grafite eu vou mostrar isso. E faz isso. Você vai ver como é legal. Erra se precisar. E aí conserta, compensando, escurecendo mais. Você vai conseguir. Tenho certeza. Olha aí que beleza. Antes, depois. Ó, antes, depois. E eu começo a apagar. Ó, tinha uma linhazinha aqui, tá vendo? Era sutil, mas tinha. E eu vim e apaguei. Olha aqui. Inclusive, olha só. Eu olho de lado. Olha como é bonito quando eu tiro a linha e fica até essa luz aqui. Esse aleatório que ocorre muitas vezes. Vamos virar ele de vez. Olha só. Ele é muito interessante, gente. A realidade, ela é muito mais imprecisa do que a gente pode imaginar. É necessário que a gente dê uma certa imprecisão na realidade para ela ser realista. Senão fica tudo boneco de plástico. Fica tudo irreal. A realidade é mais irregular. Minha opinião, né? Olha isso. Olha como é interessante. Não tem mais linha. Aqui, eu apaguei as linhas, tirei tudo com um pincelzinho. E estamos aí, ó. Trabalharia melhor se tivesse mais tempo. Trabalharia, como eu já disse. Eu fiz isso para essa aula, para você aí que está desse lado aí. Para vocês todos. Mas, você está vendo que poderia sempre aprimorar um pouquinho mais. Se fosse uma ilustração para um livro, para uma coisa, eu faria dessa forma com muito mais tranquilidade, sem correr. Ainda que às vezes o trabalho exija que você corra. Né? Olha aí. Diferença do contraste. Já estava contrastado aí, hein? Contrastei mais. Essa mancha aqui, escura, ela é linda. Ela cria, como aqui também, essa zona de sombra profunda. Né? E vamos lá. Paralelepípedo.
Sempre achei essa palavra linda, né? Formas 3D. Agora um paralelepípedo. Fiz o meu paralelepípedo. Bem simples. Como é que é o nome dessa perspectiva aqui? Quem se lembra? Ah, agora eu quero ver. Quem lembra dessa perspectiva aí que eu fiz? Vou até ver aqui quem é que lembra. Isso aí, Selma, dependendo do horário, a mesma paisagem fica como se fosse outra. Eu vou trazer os exemplos, vocês vão ver. Um ponto de fuga, Bisseu? Eu acho que não é isso aí não, Bisseu. É a cavaleira. Ou militar. A frente ela é... Sim, poderia ser. Se fosse um ponto de fuga, ela estaria mais... A parte de trás estaria mais fechadinha. Não tanto quanto eu fiz aqui, né? Porque senão ficaria muito fechado, ficaria... Não, poderia ser de várias maneiras. Mas essa aí que está aí, ela me parece mais a cavaleira. Entendeu? Mas show de bola. Poderia ser um ponto de fuga assim, com um ponto de fuga assim. Inclusive, veja bem, é importante isso que você colocou. Talvez até você tenha pensado isso pelo seguinte, porque ela, na verdade, ela está indo para trás, abrindo, ao invés de estar paralela. Se você perceber bem, dá uma olhada nisso aqui, ó. Perceba que esse desenho que eu fiz foi um desenho totalmente despojado, sem menor preocupação de ser realista. Olha só, isso aqui está vindo para cá e esse aqui está vindo para cá. Ou seja, são... Olha só, esse aqui tem esse sentido, esse aqui abre para cá. Ele abre um ângulo quando não poderia jamais abrir um ângulo. Né? Se eu tenho um paralelepípedo, se é um paralelepípedo, ou ele é paralelo, essas duas arestas são paralelas, né? Formando, tem esse paralelismo diagonal, ou eles fecham, como você sugeriu, em um ponto de fuga. Né? Agora, eu fiz uma coisa... Vocês vão ver que no meio do desenho eu conserto isso, inclusive. Eu conserto livremente. Isso aqui é uma aula de desenho artístico. Eu não estou ensinando desenho técnico. Não é a minha intenção, eu não sou um cara de desenho técnico. Ainda que tenha feito isso na faculdade, tudo, mas não é a minha intenção. Marquei toda a minha frente aqui e completei. Ficou uma linha no meio aqui, tá vendo aqui? Olha só, percebam bem, isso é um detalhe importante. A gente tem que prestar atenção. Quando você vem com um grafite, isso na técnica de grafite, quando eu for ensinar, na aula 13, não sei se vai ser a 13, vai ser a primeira, mas enfim, na aula de grafite, você vai ver que você quando faz assim e sobrepõe, você dá duas camadinhas. Tá vendo aqui? Tem duas camadinhas aqui, na verdade, que criam essa linhazinha zigue-zagueada aqui, escurecida. Isso aqui, para um esboço rápido, é aceitável. Mas se você quer fazer uma ilustração ou fazer uma coisa homogênea, você tem que dar uma... Olha aqui, ó. Homogeneizou, melhorou. Ainda que você veja que tem várias áreas mais escuras que outras. Mas eu não esquentei muito com isso. Eu não queria que ficasse aquela sobreposição. Isso eu não queria. Tá bom? Continuou e fui trabalhar aqui. Percebe? Mesma coisa aqui. Olha só, que a base aqui, ó, tá mais escura do que aqui. Mas tudo bem. Eu continuei. Inclusive, veja que aqui era um paralelepípedo em pé. E eu mudei, eu aumentei aqui essa aresta. Olha bem. Tá vendo? Ela estava aqui, fiz de propósito, né? Eu aumentei realmente. Quis dar essa sensação. Olha aí, escurecendo mais aqui na frente, ó. Pá. Fiz um escurecimento assim para... Na verdade é uma parte do escurecimento. Vê que eu fui cobrindo aqui, ó. Tá vendo? Cobri mais, cobri tudo e fui cobrindo de baixo para cima aqui também. Beleza? Acertando aqui essas pontas. Ó, aqui é quando eu apago, porque eu estava tão aberto que eu falei, não, eu tenho que dar uma acertadinha mínima. Não que isso aí me incomode não, tá? Eu só queria ser um pouco mais coerente, por isso que eu apaguei, mas
não é uma coisa que me incomode o fato de ser distorcido, um paralelepípedo. Tecnicamente é ruim, mas artisticamente, livre total, gente. Liberdade. Isso aqui, essa aula aqui, para mim, é liberdade total. E eu acredito que para você tem que ser também. A gente tem que estar livre para fazer o que quiser, para a cabeça trabalhar com o coração junto, livre. E aí você bota o que você quiser, até num paralelepípedo torto. Ó, consertei um pouquinho ele melhorou, ele estava meio para cá, agora está aqui, pronto. E aí cobri tudo com... E comecei já a pensar em trabalhar a base. Tá aqui, ó, comecei a marcar aqui o movimento dessas arestas. Essa aresta aqui, ó, ela vem até aqui. Tá certo? Olha só, na verdade, essa aresta aqui, ela vem até aqui. Essa aresta aqui, ela, essa diagonalzinha, esse chanfrinho aqui. E essa aqui, ela acompanha isso aqui. Ó, ela faz esse movimento aqui, ó. Daqui até aqui, daqui até aqui, e aqui é a origem da sombra. Mesma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Daqui até aqui, essa diagonalzinha aproximadamente. Eu tentei manter mais ou menos uma coerência entre os três sólidos, ainda que eu sei que não está perfeito nem preciso. Mas isso não me incomoda tanto, eu só tentei manter uma mínima coerência, não muita, tá? Não me preocupei com isso, sinceramente. Ó, reforcei a base. Veja como na base você tem uma linhazinha que fica mais escura, porque é um lugar onde a luz não entra mesmo. É uma sombra forte ali, mesmo onde a sombra não está tão forte. Ó, escureci mais, essa linhazinha está aqui, estou escurecendo, fazendo esse degradê que tem aqui, esse degradê daqui para cá, na sombra da base, tá? Degradê mais escuro aqui, mais claro aqui. Quanto mais escondido, recôndito, escondido pelo sólido, mais escuro, tá? Ó, beleza? Temos aqui já o... Foi, escapuliu antes. Temos aqui já o finalizado. Esse sombreamento do cubo. Eu deixei um pouco mais iluminado em cima, um pouco mais escuro aqui embaixo. Isso cria uma aura um pouco expressionista, um pouco de... Aqui para baixo é mais escuro, mais escondidinho, sabe? É uma sensação que eu quis dar, na verdade. Você vê que aqui em cima também está mais claro, aqui na lateral, ó, do que aqui, né? E de fato, aqui é sombreado, mas é menos sombreado que aqui. Aqui é um caso de um sólido tridimensional com faces planas, né? Então, o que acontece? Essa face é plana, ela é quase toda inteira homogênea. Aquilo que eu falei, que isso aqui contemplava também áreas planas com sombreamento em 2D e áreas curvas. Opa, foi demais, espera aí. E áreas curvilíneas com sombreamento. Não é 2D, na verdade, porque a gente acaba vendo 3D aqui, né? Mas aqui você vê que é uma face, é um retângulo em perspectiva, né? Seria um paralelogramo, né? Você vê que aqui tem uma sombrinha e aqui tem... E ele compõe o todo do sólido, que no caso é um paralelepípedo, tá certo? Bom, as formas estão aí. Essas são 3 formas. Você tem infinidade de formas. E essas considerações sobre faces retas, planas, desculpa, e áreas curvilíneas, tudo isso é dado pelo sombreamento. É a sombra que faz isso. A gente está olhando para 3 sólidos que não existem. Eles, na verdade, eles são forjados pela sombra. Tá beleza? Até aí, beleza? Tudo certo aí, galera? Isso, Ronaldo. O Ronaldo falou uma coisa que é incoerente, na verdade. Não que ele esteja sendo incoerente, mas é uma coisa que eu falei. É como se o ponto de fuga estivesse na frente do objeto. Isso não existe. O ponto de fuga sempre está lá atrás, tá? Isso aí é uma coisa importante da gente considerar. Não existe ponto de fuga assim. Não existe. O ponto de fuga, ele está lá atrás, sempre. Tá bom? Aí é uma questão mesmo de, vamos dizer assim, lógica a partir da realidade, né? Você não vê não existe esse ponto de fuga
frontal ao objeto, tá bom? O objeto é que pode ser torto, e tudo bem, aí beleza. Mas se você tem um objeto que ele é um paralelepípedo, que tem as faces, as arestas todas paralelas, etc., não há como o ponto de fuga ser assim, voltado para mim ou para ir para você. O ponto de fuga sempre está atrás do objeto. Se eu estou aqui, o ponto de fuga para vocês que estão me olhando está lá atrás. Sempre. Isso é regra. Regra, quero dizer, na verdade é uma regra da realidade. Picasso, eu não diria Ronaldo, que é surrealismo, é cubismo. Picasso subverteu isso, tá? O surrealismo não subverte exatamente isso, mas o cubismo, sim. O cubismo, ele cria essa pluralidade de possibilidades dentro do plano. Ele planifica diversos ângulos num plano só. Então ele coloca uma cadeira e coloca o encosto da cadeira tudo na mesma linha, na mesma sequência, tá? Então eu não colocaria como surrealismo, eu colocaria como cubismo, tá? Beleza? Se a gente considera que o surrealismo é uma coisa do sonho, pode até ser, né? Que vai para além da realidade, do real, né? Pode ser. Mas em termos de pintura, de história da arte, eu posso colocar aqui, se o ponto de fuga está na frente, só no trabalho de Picasso, de Braque, de um cubista, tá? Isso é outro assunto que a gente pode também ter. Isso, aliás, isso está no plano das 200 aulas. Eu falo sobre as escolas de arte, né? Isso eu tenho algumas aulas minhas lá no site, no Mundo do Desenho, mas eu não sistematizado assim. Bom, só de artista tem mais de 200, né? Mas já dava para falar. Vamos lá. Vamos que ainda tem mais. Deixa eu ver aqui só para controlar meu... Agora são exatamente 21h17. Vamos em frente, que está no finzinho ainda, mas tem mais coisa ainda. Superfície bidimensional, que é essa que a gente está vendo aqui, e tridimensão. Como é que eu crio a tridimensão numa superfície bidimensional usando a sombra? Vou dar um exemplo aqui. Claro que eu já fiz isso agora de uma certa maneira, né? Usando sombra eu criei formas, mas eu quero criar com uma certa... apenas com uma sombrinha, criar a bidimensão, tá? Basicamente é isso, superfície bidimensional, plano, bidimensão, tá? Largura e altura. E a tridimensão ali. Olha aqui o que eu estou fazendo. Estou desenhando uma oval, não uma forma oval. Eu estou sombreando ela. E eu estou fazendo um degradê onde a base é mais escura que o topo da oval. E eu estou forçando mais ainda esse degradê, homogeneizando um pouco para criar essa sensação. E aqui eu começo a ter uma sensação de tridimensionalidade. Vocês conseguem já perceber o que é isso? Podem falar, sinceramente, podem chutar, falar qualquer coisa. Conseguem perceber o que é isso? Eu vou mostrando, vocês vão olhando, conferindo e escrevendo aí no chat o que é isso que eu estou desenhando aí. Olha bem. Digam, Ronaldo já foi de prima. Olha isso. Não é incrível? Uma ridícula bolinha, uma oval. Na verdade não é uma bolinha, é uma oval. Onde eu sombreio. Eu sombreio. Agora olha que interessante, nesse frame, o sombreamento deu uma atrapalhada. Olha aqui, olha aqui. Antes estava ótimo, né? Aí eu fui sombreando, me empolgando. Tem muita coisa entre esse e o outro que vem agora, que é isso aqui. Mas olha como aqui dá uma desandada. Não sei se vocês concordam comigo. Antes
Tá ótimo aqui. E aí, pum, atrapalhei. Concorda comigo ou não concorda? É legal que tem gente que acha que é um abajur, a Zélia achou que era um abajur. É um buraco mesmo, o Ronaldo tem razão. Mas virou sabonete, né? Aqui virou um sabonete, olha aqui. Ó. Aqui virou um sabonete. Eu tirei o buraco da... Antes aqui, ó, tava bem buraco. Olha como é interessante isso. Aqui também. Mas aqui já virou um sabonete. A Luzia sacou uma coisa legal. A abajur eu não consegui ver não, Zélia, mas o sabonete da Luzia eu consegui. E aí eu fui obrigado a trabalhar o entorno do buraco. E aí eu botei, aí eu resolvi. Aí eu acredito que voltou a ser um buraco. Não sei se vocês estão de acordo com essa minha história. Podem discordar, né? Mas isso foi uma experiência que eu fiz livre. Vou voltar tudo para vocês verem. Olha só. Começou assim. Eu fiz uma oval, circunferência, assim, bem... Nem uma circunferência, porque circunferência é círculo. É um contorno, né? E trabalhei a sombra na base, mais um pouquinho na base, mais um pouquinho. Fiz isso já pensando em fazer um buraco, tá? Minha intenção era fazer um buraco. Mais um pouquinho. E fui fazendo. Aqui ele começa a virar buraco. Você percebe que a configuração ela vai acontecendo. Eu vou fazendo e a configuração vai se dando. De repente aqui, nesse contraste aqui, ele vai ficando buraco realmente. Olha aqui. Bem buraco, bem interessante. Um buraco de golfe, por exemplo. Né? Uma coisa assim. Caprichei, ficou mais legal. Mas aqui eu desandei. Ainda daria para ser um buraco, tá? Daria sim, mas o que faz isso aqui não ser um buraco e parecer mais um sabonete? Né? Aqui e aqui, olha só. Talvez, vou fazer uma análise agora na hora, seja esse momento aqui. Olha como ele tem uma passagem bem mais interessante nesse instante aqui, ó. Essa parte esquerda aqui do desenho está mais sutil, do escuro para uma passagem, um degradezinho que funciona, e aqui também. Mas quando eu faço isso, eu tiro isso aqui, não tem mais aquela passagem. Eu endureço. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui eu tinha uma curvatura, uma saída do buraco. E aqui eu não tenho mais essa saída. Aqui eu realmente criei um volume. Mas um volume não negativo de buraco, um volume de sabonete. Você tem toda a razão. Olha o que vocês estão falando. Sim, tem a sombra do lápis. É verdade. A sombra do lápis interfere. Quando você vê no vídeo, você realmente entende melhor. Quando é um vídeo, né? Agora, muito boa essa sua sacada, Luzia. Um sabonete. Essa que está aí na tela é um sabonete. Tem toda... Agora, o abajur eu não saquei ainda, Zélia. Eu gostaria de entender. Tipo um abajur daqueles assim, que tivesse a cúpula do abajur, né? Entendi dessa forma, pelo menos. Sim, Maite. Daria para corrigir. Eu acredito que eu tenha corrigido quando eu fiz isso aqui, ó. Não sei se vocês concordam, mas eu botei de volta aqui, ó. A bordinha do buraco. A beirinha do buraco. Como diria, grande artista, o grande dramaturgo, pensador e filósofo, escritor Ariano Suassuna, Ao Redor do Buraco tudo é beira. É isso aqui, ó. Eu acertei a beira, voltou a ser buraco. Acho que aí já está mais buraco, né? Beber minha aguinha aqui. Então, uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo, com a proposta de ver se vocês interagiam um pouco com isso aí. Agora eu vou fazer um outro desenho, vou mostrar um outro desenho, já fiz. Mostrar um outro desenho, que é um desenho... Vocês vão ver, peraí. Deixa eu afastar isso aqui para não derrubar tudo.
Olha aqui, ainda fiz mais uma, tem mais uma aqui, ó. Acertei mais ainda aqui. Agora é uma superfície bidimensional e um objeto impossível. No plano, olha só, a gente está vendo na superfície bidimensional no plano, a gente consegue brincar com esses eixos, né? Os eixos X, Y, Z. E um dos maiores brincalhões que existiu foi o Escher. Quem não conhece o trabalho do Escher, é só digitar essas letras E, S, C, H, E, R no Google depois. Vocês vão ficar impressionados. Quem não conhece, perdão, vão ficar impressionados com Escher. Ele, utilizando esses eixos, que aliás é um outro assunto que a gente pode também trabalhar. Esse não foi nem pedido por ninguém, mas é fascinante. Vocês vão ver, o desenho ficou interessante, eu acho, pelo menos. Foi uma brincadeira que eu tenho há muito tempo, tenho vontade de fazer, não tinha feito. E eu saquei que o sombreamento ele é muito importante nisso. Então eu resolvi fazer, mostrando que a sombra pode auxiliar nessa brincadeira do objeto impossível a partir dos eixos. Vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo perceber essa estrutura aqui triangular à sua direita, tá? E é fácil de fazer, olha aqui, ó. Você faz primeiro este triângulo, ó, vou mostrar devagarzinho, bem devagar, ó. Você marca o triângulo de fora, quem quiser até pode fazer agora aí, ó. É bem simples. Um triângulo fora, ok? Faz um triângulo, olha aqui, ó. Desculpa, peraí, eu falei errado. Esse triângulo de fora, você faz um chanfro aqui, ó. Chanfro é essa diagonalzinha aqui que você bota aqui. Você faz outro chanfro aqui e faz outro chanfrinho aqui em cima. Corta em cima, corta de lado, tá? E aí você liga os chanfros, olha aqui, liga os pontos. Esse vem até esse. Esse vem até esse. E esse vem até esse. Faz essas ligações. Feito isso, você faz uma marcação. Olha, essas medidas que não existe medida, eu fiz tudo no olho. Vocês vão ver o desenho que ficou, tá? Você vem aqui, dá uma distânciazinha, faz o suficiente para ter esse triângulo do meio, tá? Aí você faz, ó, tracinho para cá, tracinho para cá, tracinho para cá. Faz esse triângulo aqui no meio com essas formas todas aqui. Tudo, vejam bem, tudo isso daí no olho, na mão, sem régua, tá? É um divertimento fazer isso, gente. Eu estou falando para vocês porque eu me diverti muito. É muito, muito. Acreditem em mim, por favor. Eu peço só isso, que acredite. É muito prazeroso fazer isso, tá? Olha aqui o que vai acontecer. Colorir é ótimo. Cobriu com grafite no lado. Por aqui você já começa a sentir que há uma tridimensionalidade estranha, uma materialidade estranha, né? Você está criando um objeto aqui. Ó, reforcei, dei mais uma demão de grafite, ficou bem escuro, porque aí é uma área que tem que ser escura. Esse primeiro L, vamos dizer assim, tem que ser escuro. Aí eu começo aqui a trabalhar essa outra parte. Veja, eu vou botar passo a passo aqui para vocês verem bem como isso vai definir uma tridimensionalidade. Já está definindo, vocês já estão vendo aí uma tridimensão. Mas vejam essa tridimensionalidade como é interessante. E olha agora. Olha como é interessante isso. Olha como essa quina aqui, essa aqui que eu estou mostrando aqui, ó. Essa quina aqui, esse vértice, essa ponta aqui, ela define uma volumetria. Ela começa a destacar do papel isso que está sendo feito. Olha aqui, ó. Completei e parei aqui, que também vai definir essa volumetria. Ok? Tudo certo até aí? E aí, reforço outra vez. Veja como isso aí está ficando uma coisa bastante real, vamos dizer assim, né? Real, entre aspas, tá, por favor, não é uma coisa, mas está igual, não.
mas você vê volume, você vê face cobrindo face. E eu começo a desenhar isso daqui. Aqui eu fiz uma tonalidade escura, vamos dizer assim, grau 80. Aqui eu fiz um outro tom, grau 40. E aqui eu estou fazendo um grau 15. Olha aqui, ó. Esse objeto ele não existe, é impossível de você construir esse objeto. Mas ele tem uma tridimensão. Escher foi o cara que se notabilizou pelo desenho desse objeto. Eu ia fazer um outro bem mais difícil, mas eu falei, cara, eu vou terminar só em novembro esse. Então não vai dar tempo. Então eu tive que fazer esse objeto impossível aí. Olha aqui, aí eu reforcei, fui trabalhando. E aí você trabalha a textura, é muito gostoso fazer isso. Tá? Importante. Vocês vão fazer isso aí, provavelmente, nesse fim de semana, vão se divertir, eu tenho certeza. Percebam como eu estou segurando o lápis aí. Como se eu estivesse assinando. Só que eu estou pegando ele de ponta, na ponta, tampando o poro do papel, quase. Não destruindo a textura. Veja que essa... Olha aqui, ó. Vou voltar que essa foto aqui está melhor. Veja que essa textura... Estou mostrando aqui, ó. Olha no vermelhinho aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ela está mais bem coberta do que essa. Essa aqui está mais forte. Porém, essa aqui tem menos papel aparecendo. Não é curioso isso? Porque às vezes você tem que trabalhar com o lápis de ponta. Eu vou explicar isso quando eu for ensinar o grafite. Tá? Olha aqui. Aqui tinha uma manchinha. Vou voltar. Na verdade, olha só o que aconteceu. Eu não tenho como dar zoom, porque eu não estou num programa de imagem. Mas aqui, na ponta da minha seta, vê se vocês conseguem ver a ponta da minha seta. Estão vendo aí a ponta da seta? Agora sumiu a seta. Vou ficar segurando aqui, ó. Na ponta da minha seta, ó, tem uma bolinha em volta por um branco, que é diferente de tudo aqui. Tem só outro branco parecido aqui. Aí eu vim aqui com a ponta do lápis e cobri. Quando eu cobri, virou uma bola inteira escura, que se destacou de tudo. Aí eu fui cobrindo. Não tinha saída. Eu tinha que resolver de alguma maneira. O aleatório da textura me causou isso, e eu tinha que resolver. Então eu fui resolvendo, cobrindo, e isso demorou um pouco. Mas eu fui cobrindo, e aí de ponta em ponta, pedacinho, cobrindo. E aqui eu deixei esse degradê aqui, e falei, bom, agora que eu estou nessa situação, ó, aqui estava quase idêntico, percebe? A única diferença era a textura, porque aqui a textura, o branco aparecia mais e o grafite era mais escuro. Aqui o grafite era menos escuro, tudo feito pelo mesmo lápis, porém era mais coberto. A única diferenciaçãozinha que eu tenho é essa, mas eu falei, eu tenho que escurecer mais isso aqui. Aí eu vim cobrindo, que nem eu cobri aqui, eu falei, vou cobrir aqui. Cobrindo. E cobrir mais. Desculpa. Aqui eu tenho uma área clara que eu deixei. Vocês vão ver como é interessante. Isso aí já é parte do sombreamento específico mesmo. Você vai sombreando, você vai sentindo. Você tem que fazer um trabalho mesmo de concentração, percepção. Essa parte clara, ela é interessante para o meu desenho, porque está dando a ideia de entrada de luz. Se eu tenho um objeto impossível de ser feito com uma entrada de luz, ele se torna possível e aumenta a contradição presente, né, de um objeto impossível com a luz entrando. Seria impossível, como é que a luz entra? Mas acontece, olha aqui, a luz está entrando aqui. E assim, nosso objeto se configura. Eu fiz ele também em uns 40 minutos, não está perfeito, longe disso. E eu não estou me defendendo, nada disso, não, é porque eu sei, eu consigo analisar aqui que tem movimentos do grafite aqui que não estão legais, enfim, não tá, é um trabalho realmente feito para cá, para a gente entender as possibilidades do sombreamento, né, em superfície e forma. Tá? Mas eu coloquei esses dois desenhos aí como desenhos, quase como se fossem uns bônus, porque formas eu já tinha abordado, superfície também, mas aí
a gente tem pequenos detalhes que são interessantes. O detalhe do buraco, onde era apenas uma coisa assim, você com a sombra você cria um buraco, uma dimensão no plano, tá? E com a sombra você cria um objeto que não existe. Ninguém construiu esse objeto, nem vai construir nunca, porque ele é impossível. Essa face vira essa e vai lá para trás. Essa face vem para cá e ela anda por trás. Impossível. Acho que acabou aqui. Vamos ver. Acabou. É isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos lá, gente. Manifestem-se. 9h35. Consegui sobreviver com a minha gripe até o final. Quero ouvir de vocês o que vocês têm a dizer, o que vocês têm a falar. Vamos fazer então a próxima aula ainda, finalizar sombreamento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sombreamento, então, a partir de diversas situações de luz, posições da luz, né? Isso eu vou tentar sistematizar, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa bem sistemática, porque na verdade é infinito. Senão eu vou ter que fazer mais uma série só de sombreamento. Sombreamentos superiores, sombreamentos laterais, sombreamentos de baixo para... né? Tentarei sistematizar da melhor maneira. Tá? Vocês vão fazer isso aí, esses desenhos. Tá? Sugiro que comecem... Luzia, por que inconstruível esse objeto? Legal. Legal, Luzia. A pergunta é muito boa. Não, eu vou tentar te responder. Não sei se eu vou conseguir. Né? Vamos ver se eu consigo responder a Luzia. Eu posso finalizar então a pesquisa. Antes de eu responder a Luzia, olha aqui. Como fazer com perfeição figuras humanas está com 20%. Técnicas de grafite, tinta acrílica, tinta óleo, lápis de cor, guache, aquarela, nanquim, está com 30%. Realmente, pau a pau. Deixa eu anotar aqui essas coisas, porque isso é importante. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Eu nunca fiz esse tipo de pesquisa nesse sistema aqui, então eu temo que eu possa me dar uma hora. Depois eu fecho a pesquisa e não acho nunca mais isso aí. Eu vou fazer aqui no meu bloco de notas aqui rapidinho. Só um segundo. Enquanto vocês revisam a pesquisa, se vocês acham que votaram certo, não sei nem se tem como revisar. Mas enfim, eu vou rapidamente aqui. Vou passar limpo aqui rapidinho, gente. Vou explicar a Luzia ainda. Calma aí, Luzia, não vai embora não, hein? Espera um pouco que eu vou tentar te explicar isso aí. Vai ser um desafio. Não sei se eu consigo online te explicar isso. Vou marcar as que estão ganhando, tá? Técnica de grafite para 30%. Vou botar aqui 30%. Beleza. A outra. Desenho do personagem, 10%. Desenho do personagem é interessante, mas está em 10%. Retrato, 10 também. Beleza, as pessoas também querem aprender a desenhar retrato. Pelo menos as pessoas aqui que vêm à aula, são as pessoas que para mim são as mais importantes. Com todo respeito a quem está assistindo o replay, também são muito importantes, mas não estão votando aqui, né? Técnicas de estudo, 15, olha aí. Isso é importante, saber como eu desenho, como eu estudo desenho e pintura, enfim. Desenho figurativo, desenho abstrato, tá baixinho, tá o quê? Aquilo ali é 5%, eu acho. Vamos lá. Deixa eu botar aqui as porcentagens todas antes de finalizar. Dom. Ninguém pergunta, quer saber se precisa de dom. Como eu aprendo a desenhar e a pintar? 10%, olha aí. 10%. Eu devo ter esse acesso a esses figuras humanas, 20%. Ninguém quer aprender a desenhar bichinho.
Olha só, rapaz. Animais zero. Ninguém quer aprender a desenhar um gatinho, ninguém quer desenhar um cachorrinho, ninguém quer desenhar um pintinho. Como desenhar, nem paisagem, todo mundo já. Ninguém quer saber desenhar paisagem. 0%. Ok. Então eu vou finalizar aqui a nossa. Rapaz, tem vários comentários aqui, hein? Vamos lá, vamos com calma. Deixa eu salvar isso aqui. Não, não precisa salvar, não. Vou deixar aqui, não vou perder. Bom, vamos lá, hein? Dúvidas até são difíceis de definir, mas existem. Selmy, não é possível. Você tem que perguntar aqui. Você faz parte das 20 pessoas que vieram aqui e que tem uma dúvida. Então, tenta escrever aí a dúvida enquanto eu estou aqui fazendo essas coisas. Existem dúvidas, você tem que perguntar aqui agora, que eu respondo. Se não perguntar agora, não adianta. Que hora eu vou responder para você? Vamos ver. Lenise, achei a aula sensacional, vou tentar reproduzir durante a semana. Faz isso e bota lá no grupo. Você está no grupo lá no Facebook, não está? Faz isso. Iraê, é muito bacana a aula de hoje, valeu, Iraê. Loreci, fiz o desenho na folha 4, mas não fica o mesmo sombreamento. Vou comprar o papel canção. Veja, Loreci, como eu falei, essa aula durou 1h41, até agora, né? As suas 20 horas. Veja, é importante considerar que em 1h40 eu desenharia 2 ou 3 desses desenhos no máximo. Eu demorei, fiquei um tempão trabalhando, então tem que ter calma. Agora, é claro, se você fizer no canção, melhor. Viviane, aula prazerosa e objetiva, adorei. Show de bola, Viviane. Ronaldo, existem ilusões óticas com a mesma tonalidade de cinza que parecem sombreamentos diferentes. É o jogo de cor, né? O jogo de... Não sei se estou vendo o objeto como vocês estão vendo. Calma, Luzia, calma, por favor. Todo mundo está vendo esse triângulo impossível aqui, não está? Diz para a Luzia que sim. Por favor, digam sim, Luzia. Tá todo mundo vendo mesmo, Luzia. Desculpa, gente, realmente a tosse é terrível. Todos os temas são importantes, adorei a aula, gratidão, melhoras, professor, obrigado, Loreci. Eu vou ficar bom. Iraí, na verdade, vários assuntos da pesquisa são interessantes. Não, todos vão ser trabalhados 1h. Eu já falei que eu vou fazer até o fim esse negócio. Mas eu preciso responder a Luzia. Ou as dúvidas que a Selmy disse que tem e não falou até agora. Escreve aí, Selmy. Você não consegue dizer quais são as dúvidas? Esse triângulo impossível é difícil. Calma. Você vai ter o vídeo essa semana. Você pausa, vê a estrutura. Eu vou tentar desenhar aqui. Calma. Vou abrir aqui o software de desenho. Vou tentar. Não sei se eu não prometo que eu vou conseguir agora, porque isso aí tem que ter calma, né? Vou tentar. Ah lá, viu, Viviane? Sem Luzia é impossível. É o Escher que fez isso. A princípio foi ele que criou isso. E a gente tem que dar esse crédito a ele, né? Peraí, o que eu fiz aqui? Peraí. New. Vamos ver aqui. Rapidinho, estou preparando aqui. Muita calma nessa hora, Luzia. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui assim, tá? Eu vou tentar explicar o que esse triângulo está fazendo aqui. Vamos ver se eu compartilho aqui, ó. Eu compartilhei logo na hora que eu tossia, mas tudo bem. Vou tentar compartilhar, tá? Vou botar o software de desenho para vocês verem. Ok? Vamos lá? Luzia. Vamos lá. É o seguinte. Vou pegar aqui minha canetinha, ver se vai dar tudo certo. Espero que dê certo, gente. Espero que dê certo. Vamos lá. Eu vou conseguir explicar isso sim. Peraí, deixa eu pegar aqui o negócio direitinho. Vamos lá. Peraí. É o seguinte. Vou dizer. Nossa, eu tô com um pincel muito louco. Eu fiz uma ilustração. Peraí. Diminui isso aí.
Vamos lá. Ó, vou fazer aqui o passo a passo. Vou tentar fazer, tá? Vou tentar, gente. Eu não me planejei para isso não, mas cara, eu sou um cara que eu adoro dar aula, então vamos lá. Essa porra não tá certa. Tira isso aqui, pá. Aqui, ó. Triângulo, triângulo, triângulo. Fiz o triângulo. Foi o que eu falei para vocês que era para fazer. Então eu vou tentar reproduzir isso aqui, vamos ver. Não sei se eu vou ter de memória, assim, sem ver uma referência. Eu fiz essa... Faz o chanfrinho. Aqui. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo, então? Então, né? Ótimo. Isso aqui não está muito bem desenhado, não. Deixa eu fazer melhor para mim. Beleza. Agora eu ligo esse a esse, por exemplo. Pum. Ligo esse a esse. Pum. Ligo esse a esse. Pum. Beleza? Até aí foi tranquilo, não? Aí eu venho aqui, ó. Pum. Pum. Ah, você fez qual é a distância que você fez? Fiz no olho, gente. Ó. Pum. Pum. E pum. Pum. Tá? Pô, tá ficando meio complicado esse negócio. Vamos com calma. Vamos apagar isso aqui. Vou dar esse brush aqui. Gente, essa tosse não é possível. Uma hora ela vai acabar. As crises são horríveis, vocês não imaginam. Ô, gente, assim não é possível. Apaga aqui para ficar mais, ó, visual o negócio. Estou fazendo bem rápido, tá? Ao vivo e a cores, vamos ver se vai dar certo. Ó. Tá aqui? Beleza? Bom, agora a gente tem que lembrar como é que foi vou botar um outro. Como é que eu fiz na outra vez, né? Como é que eu fiz o... Eu vou tentar não colar de lá. Se eu não conseguir, eu colo, tá bom? Vamos ver se eu consigo não colar. Ó, vamos encher isso aqui. Ó, vou usar essa cor mesmo, chapadão mesmo, porque senão se eu for fazer um desenho mesmo, que nem eu fiz, eu vou ficar horas sem fim, né? Ó. Ó, vem só até aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos preencher de cinza. Eu vou botar um cinza aqui agora. Então tem que fazer a cor cinza, né? Então vem aqui, põe um cinza aqui, dessa cor assim, ó. Ótimo. Eu venho com o meu cinza aqui, ó. Só que o cinza... Vamos lá. Aí, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. E aqui também, tem que preencher aqui também.
preenchido. Olha aqui, vou fazer até aqui, ó. Fica bem mais interessante assim, ó. E agora, com um cinza mais clarinho ainda, eu preencho o resto. Aqui, ó. Vamos dar um outro layer aqui. E tá tudo certo. Vamos lá. Ó, o cinza clarinho aqui, ó. Depois eu vou vir aqui e vou acertar essa rebarba aqui. E assim, a gente faz umas texturas às vezes muito loucas aqui nesse software. Mas olha aqui, ó. Bem ou mal, nós temos aqui aquele triângulo que a gente fez lá. Só que aqui ele tá chapadão, né? Olha lá, a estrutura você vem e colore no lugar certo. Eu não tive essa facilidade, mas eu fui testando e meio que me referindo ao que eu tinha feito. Então você olhando o que tem feito, dá para você fazer isso aí, sem problema. Tá? Esse é o tema. Agora, por que ele é impossível? Pergunta da Luzia. Eu fui construindo. Acontece o seguinte, eu vou tentar desconstruir agora essa questão. Tá? Por que ele é impossível? Eu vou rabiscar aqui por cima, de vermelho mesmo, para você entender, Luzia, qual é a ideia. Olha aqui, ó. Essa figura, olha, vamos separar esse triângulo por três partes. É um triângulo, tem três lados, e eles são lados como se fossem feitos de madeira, vamos supor, né? Então, vamos dizer, essa parte aqui, essa parte aqui, ó, aqui, ó. Espera aí, só um instante, onde é que tá? Vamos lá. Aqui, ó. Esse pedaço aqui de madeira, ó. Olha aqui, ó. Eu poderia dizer que ele é construído, essa parte aqui, ó, como se fosse um bloco, né? Pum. Teoricamente ele deveria vir até aqui. Vem e vem. Então ele teria mais ou menos essa configuração. Só que essa configuração, ela não ela é uma ilusão, na verdade, porque ela não compensa, ela não tem essa estou explicando aqui na hora, estou tentando até fazer essa explicação sem refletir antes, tá? Ela aparentemente funciona, mas ela não funciona. Você não teria como construir isso daí. Eu tenho esse paralelepípedo vermelho que eu fiz aqui, e eu não teria como encaixar. Vamos tentar mudar a cor aqui agora. Esse outro aqui, ó. Ó. Aqui você começa a perceber que ele não é lógico, né? Olha aqui, essa parte daqui, ela viria até aqui, ó.
Estou colocando aqui só para a gente entender. Esse outro aqui, se colado aqui, esse azul, nesse vermelho, tá? Tá tudo bem? Eu vou pegar agora outra cor. Amarelo. Se eu pegar essa parte daqui e vir até aqui, olha aqui, vamos ver. Vamos ver se esse desenho do Ash é tão louco que me... Olha aqui, ó. Eu estou tentando desconstruir aqui para a gente poder entender. Olha aqui. Peraí que está mal feito. Peraí. Opa. Sem fazer isso. Estranho que eu não estou conseguindo fazer esse fechamento aqui. Peraí. Tá meio mal feito, mas só para a gente entender. Olha só, esse encaixe aqui, ó, tenta atentar para isso aqui, ó. Esse encaixe aqui, ó. Ele não tá obedecendo uma coerência em termos de eixo, tá? Deixa eu continuar aqui, inclusive eu vou fazer essa parte aqui para... É como se ele viesse até aqui. Percebe que esse amarelo, ele está passando antes do vermelho terminar? Ele tinha que encaixar aqui, mas ele não está encaixando. Ele está pegando essa parte do vermelho aqui, ó. Eu vou tentar frisar aqui usando uma outra cor aqui ainda para a gente poder... Ele pega o vermelho aqui, ó. Pensa no vermelho que está lá por trás, essa haste vermelha. Ele pega o vermelho no meio. Ele não encaixa aqui. Na verdade, ele brinca com a sobreposição. Ele está brincando com a sobreposição dessas partes. Essas partes elas até existem. Isoladamente, são 3 pedaços de... Uma é vermelha, outra é azul, outra é amarela. Mas se você construir na verdade, na realidade, como eu estou tentando desenhar aí tridimensionalmente, é difícil. Estou fazendo isso na hora. Você vai perceber que esse cruzamento aqui não acontece. Quer dizer, ele acontece aqui. E não aqui no final. Não é um encaixe que encaixa assim, ó. Ó. Ele não encaixa aqui assim, ó. Certinho. Tá? Aqui é o amarelo e aqui é o vermelho, tá? Ele não encaixa certinho. Ele encaixa no meio do vermelho. Ele passa nessa parte do vermelho aqui. Então, na verdade, é uma sobreposição, é uma ilusão de ótica, né? Por sobreposição. Você vê até um negócio, mas ele não é real. Ele não pode ser. Ele não tem condição de ser. Isso aí funciona, acontece aqui também, mas a explicação já demandaria eu analisar melhor. Eu até posso fazer uma aula sobre isso também. Porque esses objetos impossíveis, eles criam um nó mesmo na nossa cabeça. Porque você vê um negócio e a tua cabeça, o teu raciocínio lógico diz, não é possível, isso está acontecendo. Mas algo te indica também que isso não pode acontecer. Tá? Olha aqui, eu vou tentar apagar isso aqui só para vocês verem. Ó. Não tem sentido. Olha bem a minha análise aqui em cima. Olha aqui. Não tem sentido. Agora, assim tem sentido. Para o nosso sentido tem, porque ele é uma brincadeira. É uma grande brincadeira. Se você analisar, você vai ver que não faz sentido. Na tridimensão, ele não faz sentido. Tá bom, galera? Não sei se tem alguém ainda aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Tá bom então, gente. Então é isso. Já abandonaram algumas pessoas do barco aí, mas isso faz parte mesmo.
É uma explicação bem complexa. Posso depois analisar e tentar colocar isso aí. O Escher brincava com esses eixos, que são esses 3 eixos mesmo. É uma brincadeira com a tridimensão. Tá bom? Bom, então semana que vem é a última aula, a aula 12, onde eu vou fazer essa análise. Sombreamento, segunda fonte de luz. Legal. Tá bom, gente. A aula já está indo para 2 horas. Muito obrigado a todos. Uma boa semana também para todo mundo. Vamos encerrando. Um abraço e até a próxima aula, que vai ser dia 17, um dia depois do meu aniversário. Quem ficou, descobriu. Valeu! Até logo e nos vemos na próxima terça. Tchau, tchau! Opa, tudo bom, gente? Aqui é o Fábio. Eu estou aqui já no dia seguinte da aula. Eu construí esse modelinho em 3D, tá? Para vocês darem uma olhada e entenderem aquele exemplo do sólido impossível do Escher, tá? O que é esse sólido? Seriam 3 paralelepípedos organizados no eixo, como está aí na tela. Vocês estão podendo ver aqui na tela o exemplinho. Olha aqui, ó, dá para ver, né? E eu organizei ele mais ou menos alinhado, como o Escher fez, na verdade. A única diferença é que o Escher põe ele não coloca perspectiva naquele modelo, ele encaixa exatamente no eixo tridimensional. Como eu estou querendo mostrar aqui esse modelo como seria no real, eu tenho que ter essa tridimensionalidade em perspectiva. Então, só vamos tentar entender e abstrair essa questão da perspectivação. Aqui está em perspectiva. E no exemplo do Escher, ele brinca com a não perspectiva. Ele está apenas usando os eixos, ok? Mas veja, isso aqui eu coloquei na posição que o Escher pensa. É exatamente essa posição que o Escher pensa aquele desenho. Só que dá uma olhada aqui, essa aresta aqui que eu estou passando aqui o mouse, essa arestinha aqui do meio, aqui amarela, ela, ao invés dela parar aqui na estrutura do Escher, ele brinca com a bidimensionalidade dentro da tridimensionalidade aparente. Então o que ele faz? Ele pega essa linha aqui e sobrepõe a parte azul e segue até aqui, ó. Tá? Vamos dar um desconto que aqui tem perspectiva, por isso que não bate, mas no eixo, quando está nos eixos X, Y, Z, bate certinho. E aí acontece o que acontece no desenho, que é isso aqui, ó, essa parte desse amarelo mais escuro, ele sobrepõe tudo, vem até aqui, ó. Tá? E aí tem essa ilusão de ótica, na verdade, que é formada por, se você colocar o objeto possível, é esse aí que está na tela. Eu vou girar ele agora para vocês verem o que é, ó, do que eu estou falando, ok? Olha aqui, ó. É um objeto assim, ó, simples assim, tá bom? E aí você girando ele, você entende o que eu estava dizendo. Isso aqui é possível, porém, se eu boto em determinada posição, vou tentar encaixar ele de novo. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Epa, pera aí. Vamos tentar encaixar ele de novo aqui, olha aqui. Direitinho, devagar. Ó, tá aí, ó. Desculpa, eu tô gripado realmente. Se eu boto ele na posição certinha, dá essa ilusão. Foi daí que o Escher tirou a brincadeira e com as linhas e a superposição das áreas, ele cria essa ilusão de um objeto impossível. Tá bom? Eu espero que agora com esse modelo aí tenha dado para entender. Revejam essa rotação que eu fiz aqui, ó. Olha só, dá para entender, né? São 3 pitoquinhos de madeira que eu botei aqui de 3 cores, né? As cores primárias, né? Amarelo, vermelho e azul, só para a gente poder entender que é uma questão de posicionamento, pura e simplesmente. Se ele posiciona no lugar certo, olha aqui, ó. Lá vai. E foi. Se ele posiciona no jeito certo, fica
cria-se aquela ilusão de ótica, tá bom? Confiram aí com o desenho que eu fiz depois da grafite e vejam como é que é isso. E pesquisem também sobre o Escher, que foi um grande mestre do desenho e dessas brincadeiras incríveis. Valeu, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.